Bom, a gente vai falar da ferramenta RAD para programação, né, de aplicativos desktop, né, ou seja, aplicativos voltados para Windows, né, mas no caso do Lazarus, a grande vantagem dele é que ele pode também gerar aplicativos, né, aplicações para Linux e para mobile, ou seja, para Android. Então, aqui no meu desktop, né, tem a ferramenta aqui, ó, o ícone do Lazarus. Vamos dar um duplo clique nele, vai aparecer uma tela de splash. A primeira vez aparece aquela tela de splash sem o botão IDE, né? Ou com o botão IDE propriamente dito para você entrar no ambiente Lazarus. Quando você abre o Lazarus, né, geralmente ele aparece com um formulário, né, e um código no fundo. Né? Nesse caso aqui a gente vai criar o processo todo do zero. E o que o Lazarus é? O Lazarus ele é duas coisas. Ele é uma IDE, né? Que é Integrate Develop Environment, ou seja, é um ambiente integrado de desenvolvimento. O que é isso? É uma ferramenta que você programa toda a parte visual, né? Só com o conceito de arrastar e soltar componentes na tela, e ela é programada por eventos. Então você desenvolve a parte visual, né, e desenvolve também a parte de código por trás do visual. Então o primeiro passo aqui na IDE, né, tanto que o nome aqui, ó, IDE Lazarus, a gente está trabalhando com a versão 2.26. Então você vem aqui em arquivo, novo, né, e escolhe aqui aplicação. Então marca aqui a opção aplicação, botão OK. E ele abre para a gente aqui a seguinte estrutura, né? Um formulário, né? Uma tela, onde aqui eu vou desenvolver a parte, né, visual, né, da minha aplicação, e por trás eu tenho o código, né? Código aqui no caso, código Object Pascal. Então voltando para a questão IDE, então é diferente do que acontecia em linguagens mais antigas, né? Quando a gente está começando a programar, é diferente de C++, do próprio C, do Pascal, você tinha que escrever toda a interface via código. Num ambiente integrado, numa IDE, você desenvolve, né, só arrastando objetos, os chamados componentes, né, em ambiente de programação RAD e IDE. A gente vai soltando os componentes aqui na tela para desenvolver a parte visual, e automaticamente esses componentes arrastados e soltos na tela, né, dispostos na tela, ele vai gerando um código aqui por trás, tá certo? Além disso, o Lazarus, né, ele também é um RAD. O que é um RAD? É da sigla Rapid Application Develop, ou um ambiente, né, de desenvolvimento rápido de aplicações. Então, o Lazarus também é uma ferramenta IDE. Igual nós temos CBuilder, a gente tem C Sharp, nós temos Sharp Developer e outros ambientes aí no mercado. Então, o Lazarus também é esse ambiente. Basicamente, né, então uma ferramenta integrada, né, uma ferramenta de desenvolvimento rápido, você vai ter um ganho, né, de produtividade só colocando os objetos, os componentes aqui. Então, visualmente, né, você ganha tempo, você ganha produtividade na hora de criar a sua interface, diferente do que acontecia em outras linguagens como Pascal, C++, onde você tinha que programar toda essa parte visual. Então a gente ganha aqui pelo menos uns 50%, né, de produção na hora de criar uma aplicação. A vantagem de você trabalhar com a ferramenta RAD é que você já consegue montar um protótipo, né, funcional na questão de fluxo de trabalho, fluxo de operação, para o seu cliente enxergar como o sistema vai trabalhar. Ou seja, a gente tem aqui um conceito de prototipagem. Feito isso, né, então a gente vai salvar esses arquivos. É ideal, né, que
Sempre que você salve um projeto, né, de programação, seja ele desktop, web ou para qualquer tipo de sistema, você cria uma pasta para fazer esse salvamento, tá certo? Então, como a gente faz isso? Aqui a gente tem dois botões, né? O primeiro botão, que é um disquete, é o salvar, ele vai salvar arquivos únicos, e tem um disquete duplo, onde ele manda, tem a opção para você salvar tudo, ou seja, salvar o projeto inteiro. No nosso caso, né, é sempre uma boa prática, assim que você abre o formulário, né, cria o formulário, cria a aplicação, você já salve tudo. Então eu vou clicar aqui no disquete duplo e ele vai perguntar, né, eu tenho uma pasta aqui e vou criar um projeto. É bom você sempre usar algumas nomenclaturas para facilitar o processo, né, para você identificar. Então a pasta de projeto sempre vai começar com PRJ. Então PRJ e o nome do projeto aqui você vai se remeter. No caso eu vou chamar de projeto Lázaro. É sempre uma boa prática também evitar de usar espaços, usar caracteres especiais, né, como hashtag, arroba, exclamação, acentos e também espaços em branco, né? Então, ou você representa o espaço em branco com o sinal de underline, né, que seria o único permitido, né, o único caractere especial permitido, ou simplesmente criar a pasta e, e coloca ela sem espaço e sem qualquer tipo de caractere diferente das letras ou números normais. Então vou criar uma pasta aqui, né? Primeiro, nova pasta, RJ Lazarus. E vou entrar dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta eu vou salvar meu projeto. O nome do projeto, PRJ Lazarus. Né? Ele vai salvar nesse tipo aqui de arquivo LPI. Salvei. Logo depois, né, ele salva a Unity. Quem é a Unity? A Unity é a parte do código que está atrás desse formulário, né? Ou seja, o código gerado para esse formulário. E ele sempre vai ser salvo com a letra inicial U para poder fazer a representação. Que esse é um Unity, que é um código, né? Um código, no caso, que o Lazarus aceita ou em .pas ou .ppp, que é do Pascal, ou Object Pascal. Então vou chamar de o teste. Esse vai ser o formulário de teste. Então salvei. Então está salvo aqui o meu projeto, né? Aparece aqui PRJ Lázaro, ok? E a Unity aqui, ó, à medida que eu vou abrindo as Unities, vão criando abas aqui. Então a Unity chama o teste. Se eu for na minha pasta, né? Voltar aqui, PRJ Lazarus, ele cria uma série de arquivos, né? Automaticamente ao salvar o projeto. Então o primeiro arquivo que ele cria automaticamente é o arquivo de ícone. O que é o arquivo de ícone? É a imagem, né, que representa a sua aplicação à medida que ela for gerada. Ele salva também o Lazarus Project Information, né, que é o LPI, né, que são as definições do seu projeto, do seu arquivo de projeto. Ele salva o Lazarus Project Main Source. O que é esse Lazarus Main Source? É o código, né, fonte, né, o código do programa dessa tela inicial, ou melhor dizendo, do seu projeto. Arquivo LPS e arquivo RES são arquivos de compilação, que à medida que a ferramenta vai gerando o código, ele vai gerando esse arquivo de compilação. Você tem também, no caso aqui, o teste Lazarus Form, que é essa telinha aqui que nós temos, né, que é o primeiro formulário criado. E temos o Pascal Source Code, o teste. Então sempre a gente vai ter, no caso de telas, a gente vai ter o Lazarus Form, né, que é a parte visual, e o Pascal Source Code com o mesmo nome da Unity. Esses arquivos, esse Pascal Source Code é o código em Object Pascal que você vai programar via eventos, ok? Então aqui está salvo o projeto, né? Qualquer movimentação que eu faço, os disquetes são habilitados. Uma vez salvo o projeto, eu posso clicar
no disquete simples ou no disquete duplo. Eu clico, veja que ele já desabilita, né? Ele muda de cor, isso indicando que o projeto está salvo. Se eu movimentar alguma coisa, automaticamente a cor do ícone, né, de salvamento muda. Então aqui é um ambiente bem tranquilo de trabalhar, é só observar as referências, né, os alertas que ele demonstra. Então, feito isso, uma das coisas que a gente tem que fazer, principalmente no formulário, é nomear o formulário. Então, você seleciona o formulário, né, aí onde já está nomeado, vem na aba propriedades, né. Se essa aba propriedades ela estiver desabilitada, né, fechada, basta você apertar a tecla F11. Ok? Aí ela aparece novamente. Se o seu formulário estiver fechado, né, ou desabilitado no caso, assim, né, ele não estiver aparecendo, você aperta a tecla F12. Ou você pode também exibir o formulário aqui também, tá ok? Então vamos salvar tudo aqui, beleza? E aqui a gente pode habilitar novamente o formulário apertando a tecla F12. Se desaparecer o formulário, F12. Se desaparecer essa janelinha aqui lateral, onde tem um inspetor de objetos, o que é um inspetor de objetos? E a janela de propriedades. Essa área aqui, ela representa, né, todos os arquivos que você for colocando, tanto arquivos quanto objetos e componentes que você for colocando no seu projeto Lazarus. Então, se você tem um objeto inspecto, à medida que eu for adicionando os objetos, vai aparecendo mais formulários, mais botões, enfim. E aparece também as janelas de propriedades. A primeira coisa que a gente vai mudar é nomear esse formulário. Então, nas janelas de propriedades, está em ordem alfabética, né? Eu vou procurar a propriedade name. Todo formulário ela começa com FRM, né? Então, no caso aqui vai ser FRM teste, certo? E quando você coloca o nome, ele automaticamente preenche para a gente a propriedade caption. O que a propriedade caption faz? Ela coloca o título da janela do seu formulário. Então eu vou aqui na propriedade caption e vou escrever um nome, né, em português que eu entenda. Então chamar de tela teste. E aqui eu posso escrever português normal, português correto. Sempre lembre de teclar Enter, né, para que o que você digitar na propriedade comece a aparecer no seu projeto. Então mudou aqui o caption, né, o título da minha janela, e aqui no meu inspetor de objeto, né, objeto inspector, mudou o nome do objeto formulário, né, que é FRM teste, certo? E o nome certo que seria como se fosse uma variável. Então houve alteração, o disquete habilitado, vou clicar em salvar. Então, essa é a primeira parte, o primeiro passo para se trabalhar com Lazarus. Feito isso, né, a gente pode fazer um teste de compilação para ver como é que a aplicação, se ela vai rodar ou não, se tem algum tipo de erro. Para fazer isso, você pode usar a tecla F9 ou clicar aqui no verdinho aqui, ó, uma seta verde, né, na terceira linha. Na primeira linha eu tenho o menu, na segunda linha eu tenho uma barra de ferramenta, na terceira tem a segunda barra de ferramenta. Então eu clico aqui no verdinho, executar, a seta verde, cliquei. A primeira vez ele vai aparecer algumas opções de compilação. Por padrão, você pode escolher a primeira, que é essa aqui, habilitar DWARF2 com definições. Só clicar nela, vai compilar. Se a compilação der corretamente, né, vai aparecer verde, né, espera um pouquinho. E a tela é apresentada aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha tela funcional. Aqui por trás ainda está aparecendo, só que eu não consigo alterar. Então aqui é a tela como ela ficaria, né? Como seria o projeto, né? Funcional rodando, né? Dessa aplicação que é só uma tela. Para parar a execução, ou eu clico aqui no vermelho, né? Para parar, ou dar uma pausada. No caso que eu vou parar, ou eu posso simplesmente aqui clicar no fechar do formulário, que ele já vai fazer o fechamento, né, da minha aplicação. Então vou clicar, você clica em OK para confirmar, parou. Então o projeto está compilando, está tudo ok.
Na minha pasta, ele vai gerar agora um segundo arquivo, que é o arquivo do aplicativo. Uma vez compilado um projeto em Lazo, ele já, e dando tudo certo, ele já gera um arquivo para mim, que é o aplicativo. Então esse aplicativo ele é totalmente independente. Eu posso pegar esse aplicativo e instalar em qualquer máquina que ele vai funcionar independente do Lazo. Então vou dar um duplo clique aqui, ó, a telinha funcionando normal aqui, ok? Fechei, o aplicativo foi fechado. E ele gera mais duas pastas, a pasta de backup, né, onde tem algumas definições que a gente às vezes pode tentar copiar do Lazarus, né? Por exemplo, o código, né, em objeto de Pascal, ele aparece aqui no teste, né, e tem uma definição do formulário e as definições também do projeto. A lib são bibliotecas que o projeto julga importante ser gerado, né? Então ele vai criar essa pasta aqui, ou 386, ou 64, ele vai criar essas bibliotecas necessárias da compilação do projeto. Mas um projeto mais simples, você não precisa preocupar, basta você copiar o aplicativo.